Continua pesquisando muita coisa que ignoras, pois nada é dado de mão beijada. As revelações, assim como a felicidade, são filhas do esforço próprio. O que nos agrada muito é saber que o amor nos salva e nos coloca como sendo filhos da felicidade, sentindo-a no coração, pela tranquilidade imperturbável da consciência. A interrogação constante é uma fase dos espíritos quando chegam aqui, depois silenciam, conforme a dimensão em que passam a viver. As mutações são constantes. Celes agradeceu ao padre Galeno, e este encerrou a conversa dizendo: Parece fortuna laboris. A fortuna é companheira do trabalho. Quem trabalha no bem é sempre rico de conhecimento. Fernando aproximou-se de Miramês e passou a saber dele o seguinte: Estimado companheiro em Cristo, por que a terra se encontra empestada de insetos, de uma variação incrível, que os homens lutam para eliminá-los, mas não o conseguem nem mesmo com a ajuda da ciência? Falo mais dos insetos caseiros e ainda a praga da lavoura, que destrói alimentos, pondo em risco o equilíbrio econômico. Miramês serenamente respondeu com bondade: Fernando, essa sua pergunta põe em evidência a necessidade que têm os encarnados de educarem a mente, no que tange aos pensamentos. Muitos dos insetos se alimentam das vibrações dos homens, assim como dos espíritos que pensam igual a eles, que chamamos espíritos humanos. O magnetismo negativo da vida, as vidas inferiores, o magnetismo negativo da vida às vidas inferiores. Observa, se já não o fez, que nesta colônia não existem os tais por não encontrarem ambiente onde possam viver. As próprias pragas das lavouras são atraídas da mesma forma. O dia em que o amor dominar todas as frentes de trabalho, tudo que surgir como vida é para ajudar na multiplicação do bem. Se homens soubessem ou se conscientizassem do valor do Evangelho na própria vida, não fariam outra coisa por benefício mais de perto deles mesmos. Por isso é que o Cristo disse com propriedade aos seus discípulos: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Seguindo Jesus e vivendo Jesus, tudo que aparecer em nós e em torno de nós é acréscimo para a nossa felicidade. Fernando agradeceu e ficou pensando como de seu costume. Abílio, passeando ao lado de Caena, atento às suas palavras, que eram poucas, devido à sua maior atenção aos fenômenos da natureza, disse com ansiedade: Caena, como surgem essas flores nos seus parques, ou como surgiram elas na nossa colônia? A benfeitora espiritual serenamente respondeu com mansuetude: Abílio, na nossa linguagem, no plano em que habitamos, é mais fácil trocarmos ideias sobre os assuntos pertinentes às coisas que aqui existem. No entanto, quando se trata de assuntos para serem passados para a Terra, é mais difícil, pela pobreza da linguagem humana em se comparando com as habilidades das comunicações no nosso meio. As flores aqui... Sibeli, deixa eu só fazer um comentário. Cheguei, gente. Tarde, mas cheguei. Bom dia. Bom dia a todos. Isso que ela está falando aqui é bem interessante, que é uma discussão até que a gente estava tendo, eu, Sânio e o Djair, essa semana. Que a espiritualidade ela tem que passar a informação, mas de uma forma que a gente entenda. Então, não adianta ela passar com o conhecimento, com o entendimento deles no mundo espiritual, que a gente não vai conseguir nem imaginar do que eles estão falando. Então, eles tendem a usar uma alegoria que a gente conheça, que a gente possa ter ideia do que eles estão falando. E isso é importante a gente ter isso em mente, porque não necessariamente é daquele jeito exato que a gente entende,
mas é a forma que eles conseguem demonstrar para que a gente comece a entender do que eles estão falando. Então, isso é muito importante a gente ter em mente, porque eles usam como alegoria algo que a gente possa fazer uma ligação, mas que, na realidade, pode ser diferente daquilo. É só para a gente começar a ter um entendimento do que eles estão falando. É que nem quando as crianças fazem umas perguntas difíceis. Não tem como a gente explicar realmente como a gente sabe, mas a gente dá uma ideia, né? Que não dá para aprofundar. Silvio, eu acho que tu não tinha chegado ali no inicinho. Ele falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Não sei se tu ou o pessoal do grupo tem conhecimento. Que esses insetos que a gente chama de praga, né, principalmente lavoura, eles se alimentam das vibrações da gente. E ele usa uma expressão, né, dos desencarnados espíritos humanos. Ele diz que esses insetos assim que causam, que a gente chama de destruição, seriam alimentados por vibrações. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Eu também te confesso que nunca ouvi falar nisso, não. Mas pode ser o que a gente está acabando de conversar aqui. Pode ser uma alegoria que ele usou que talvez não tenha sido exatamente compreendida pela gente. Eu também acho assim uma colocação para a gente meio esquisita, né? Que a gente não, eu nunca associei nada dessas pragas de insetos, nada a esse nível, né? Eu sempre associei a uma condição da própria natureza encarnada, material, de sobrevivência até desses animais. Mas se a gente pegar a história bíblica, né, das pragas, né, que tem aqueles insetos, né, não sei o que, não sei o que lá, que era, pode ser tudo relacionado à vibração, mas eles se alimentarem dessas vibrações, Sim. realmente eu também nunca ouvi isso não, Sibeli. E depois eles até comentam que lá no Jardim da Galena, como é que é o nome dela? Caena. Caena. Que lá não tem, né? E para a gente aqui, que a gente estuda, que a gente chama, o momento que a gente começa a chamar eles de praga, é só por causa do desequilíbrio, porque em ambientes equilibrados eles não são praga, né? Eles estão ali em total equilíbrio com o meio que eles estão. Acontece que quando a gente faz, né, planta uma lavoura, é um desequilíbrio, porque a natureza está em equilíbrio quando ela está na diversidade, né? Aí a gente tira toda a diversidade daquela área, né? Planta uma cultura só, pronto, já é o início de alguma forma de desequilíbrio, e isso que a gente chama de praga vem, porque o ambiente está desequilibrado. Então a gente aqui tem essa explicação. Agora, isso de vibração, nunca tinha ouvido falar. Se a gente fizer uma analogia de que as tragédias, né, as coisas ruins que acontecem, né, na nossa vida, na vida de quem a gente conhece, está relacionada às vibrações, a gente pode até levar para esse lado, né, porque justamente a gente chama isso de praga, porque a gente acha uma coisa nociva, negativa, né, ruim. Então as energias ali são ruins. Então, a gente, pensando por esse modo, a gente pode até fazer alguma ligação, mas taxativamente dizendo que isso está relacionado às energias negativas, à atração e nutrição por isso desses seres, eu não tinha visto ainda não, foi só nesse livro mesmo. As flores aqui nesta colônia, como em todas as outras, são oriundas da cocriação de Deus, ou seja, a criação de Deus através dos seus mais elevados emissários. Os cientistas siderais planejam vários tipos de flores e frutos, de plantas de decoração e demais árvores, com todo carinho e amor, uns em forma de sementes, outras de minúsculas mudas. Depois, se sua cocriação agradar, que todos os pormenores responderem à harmonia pelo qual foi criada,
Eles oram aos céus e a vida vem de Deus, porque somente Ele pode dar a vida. A energia divina se ajusta à forma, como sendo uma luz divina a dividir-se ao infinito na arte da reprodução. É por isso que falamos que a natureza fala. Ela fala na verdade do eu criador, expressando a vida dentro da eternidade. A humanidade desconhece essas belezas que existem em toda parte e muitas vezes não respeita as leis que nos assistem a todos. A tendência do ser humano é destruir, e o homem é tão animalizado ainda que pratica a autodestruição pelos processos que inventou, como as guerras, o ódio, a inveja. Os países não se entendem e a ganância cria um ambiente de pobreza na terra, sendo que Deus tem tudo e tudo dá com abundância. O Cristo desceu das esferas resplandecentes por amor, para nos ensinar o amor, porque somente o amor nos salva. Pelo que sabemos do amor, é o que João, o apóstolo por excelência desta virtude maior, nos disse: Deus é amor. Somente isso basta para encontrarmos a segurança do que estamos falando. Abílio baixou a cabeça para o solo em que estava pisando e disse baixinho: Tenho vergonha de olhar para cima. Sei que o Senhor nos fala por todos os lados, mas tenho a impressão de que as estrelas são seus olhos. Padre Galeno, que andava junto de nós, depois de grande silêncio, disse sorrindo às margens do Rio Verde: Eu desejava que sentássemos embaixo desta árvore, que nos convida para a meditação, e não existe nada melhor do que ouvirmos, depois de certo silêncio, a palavra do nosso estimado guia Miramês sobre o tema mais empolgante do universo, Deus. Todos aquecemos, sentindo alegria interna, apoiando o convite do nosso sacerdote. Sentamo-nos na relva macia e esperamos a fala, onde o verbo mesclado de amor e sabedoria pudesse nos trazer algo mais sobre o Criador do Universo. Depois de alguns instantes, o companheiro que nos orienta nos falou com segurança. Queridos companheiros que nos ajudam sempre a compreender os segredos da vida, fazendo-nos sentir igualmente inteligência suprema. É de interesse comum de todos nós conhecer mais de perto nosso Pai Celestial, na qualidade de vida maior onde todos vivemos. Falar de Deus torna-se para nós uma grande alegria. Representa um filho cantando um hino de glória à majestade suprema, por nos ter concedido a caridade de viver, assim como sentir a vida na sua mais profunda harmonia, até onde o nosso despertamento possa atingir. Conhecer Deus na sua totalidade, somente Ele mesmo pode. Nós podemos perceber alguns dos seus atributos, mesmo assim, usando a pálida compreensão que atingimos por misericórdia do céu. O Senhor nos criou com uma consciência, engrenagem divina dentro da qual se encontram registradas todas as leis que possamos nos amparar, e essas leis, com o tempo, desabrocharão na frequência dos dias. A intuição de que precisamos na marcação da sua obediência. Compete a nós outros pensamentos em Deus, em todos os momentos orar e meditar sobre Ele, para que pelas vias dos sentimentos possamos melhor compreendê-lo, nas diretrizes que devemos seguir. Ele, o Senhor Supremo, sempre está conosco. A sua magnânima posição foi, é e será sempre a mesma, para com todos os seus filhos. A nossa fé em se referindo a Ele é que é mutável de acordo com o nosso despertamento espiritual. O nosso Pai Celestial
está em todas as faixas de vida e nos atende a todos, conforme as nossas necessidades. Deus está no ar que ora, respiramos e nos entrega o que desejamos assimilar dele, se pedirmos pelo conhecimento. Deus se encontra Sim. nessas águas. Só um minutinho, Sibeli. Eu achei muito interessante isso que ele fala aqui, ó, que, que o nosso entendimento, né, a nossa relação com Deus é mutável, né, de acordo com o nosso despertamento espiritual. Né, que eu acho que não é só em relação à compreensão do que significa, né, o que é Deus, a gente já tem noção do que é tudo, simplesmente. Mas a compreensão do que ele atinge, do que isso realmente atinge no universo, a gente vai tendo aos poucos. E acho que isso acontece com tudo. Né? Até voltando à questão que você levantou no início das pragas, é tudo formas de desequilíbrio energético, de vibracional, que propiciam ações desequilibradas e desarmonizadas que a gente interpreta de uma forma e, com o crescer da nossa conscientização, a gente vai interpretar de outra. Isso vai acontecer com absolutamente tudo. Todos os conceitos que a gente tem hoje em dia provavelmente serão vistos de forma bem diferente, compreendidos de forma muito diversa num futuro, talvez até próximo. Que quem sabe um de nós aqui tem alguma iluminação nos próximos anos e abre sua mente. Então, todo o conhecimento que a gente tem, ele é dinâmico, é mutável. E isso traz uma coisa para a gente pensar e repensar. Não existe certeza para nenhum de nós nesse nível de conhecimento. Tudo que a gente acha que já foi explicado, que já foi compreendido, muito provavelmente vai se apresentar de uma outra forma daqui para frente. Então, a única certeza, isso absoluta que a gente pode ter, é na presença onipresente, onipotente, onisciente de Deus e no amor. O resto que a gente está aprendendo, está absorvendo, está entendendo, a cada passo que a gente der na jornada, a gente vai olhar de uma forma diferente. E muitas das certezas que hoje a gente tem não passarão de brincadeira de criança ou de um argumento totalmente desconsiderável, de uma simples falácia no nosso futuro. É como as coisas que a Sibeli chamou a atenção da criança. Se pegar uma criança pequena, ela tem certezas absolutas em várias coisas que mais tarde, quando cresce, ela começa a perceber que aquilo era só coisa de criança. Que, na verdade, não se deve nem levar a sério. E assim somos nós. E a gente tem uma coisa que, pelo menos aqui no Ocidente, não sei como é que é no Oriente, a nossa sociedade ensina as crianças a ter medo de Deus. Eu me lembro disso da minha infância, né? Mesmo sendo uma família espírita, tinha essa relação, né? Quando tu fazia uma coisa errada, Deus está vendo, então tu já vai criando na cabeça, né, da criança, Deus está vendo, vai ser ruim, até porque ele castiga, né? E a gente tinha aula de religião, e essas aulas na época eram levadas muito para o catolicismo também. Então, tinha essa ideia, e eu lembro que quando eu ia para evangelização, todos os anos a primeira aula de evangelização era sobre Deus, e como eu fiz durante 10 anos, eu já achava uma chatice, porque a aula sobre Deus era sobre essas características, né, que ele diz aqui que algumas a gente consegue perceber. Deus é onipresente, né, onipotente, tudo. E aí eu não conseguia entender aquilo ali, não tinha alcance. Então eu achava chato, né? Para mim, assim, as aulas sobre Deus eram as piores. Depois, na vida adulta, que eu comecei a ter outras reflexões, entender melhor quem é Deus, porque quando eu era nova era muito difícil.
tinha muito essa relação, demorei muitos anos para desvincular esse Deus que castiga ainda, né? Achar assim, ai, que eu vou desencarnar, vou ser castigada pelas coisas, né? Erradas que eu fiz. Foi, e bem isso que fala que a gente precisa refletir sobre Deus, né? Foi ao longo do tempo. Demorou muito tempo realmente, porque onde a gente vai, alguém vai colocando na cabeça das crianças, daí alguém vai comentar em algum momento, e criança é assim, né? Já forma aquela ideia, já fantasia aquele ser, né? Né? A própria Igreja Católica nasceu pregando a temência a Deus, né? Não o amor, mas a temer. Vamos temê-lo, porque senão a gente vai ser castigado. Mas isso evolui também.